Qualquer coisa vocês vão perguntando no chat ou então abre o áudio, certo? Dá para ver minha tela já? Sim. Certo, bora lá. Então, ó, nessa primeira aula vai ser bem introdutória. A gente vai falar sobre os conceitos de óptica que a gente vai precisar entender para poder dar prosseguimento, certo? Então, ó, aí eu comecei com essa imagem. O que seria isso? Quem sabe o que é isso? Alguém tem Um olho. ideia? Um Um olho olho, humano. muito bem. E esse buraquinho preto aí que tem? Serve É para a, quê? é a íris do olho. E vai ser utilizada para quê? Para quê? Qual é a função dela? Hum, Muito bem, Gildardo. Para captação de luz. A gente só consegue ver as coisas porque o nosso olho capta a luz. E é por ela que entra a luz, certo? Então, ó, a óptica é o ramo da física que vai estudar quem? A luz e os fenômenos luminosos. Então, o tema do nosso assunto agora vai ser, principalmente, a gente vai focar agora na luz e no comportamento dela, certo? Ó, a óptica vai ter duas ramificações. A gente vai ter a óptica física, que vai estudar a natureza e as propriedades da luz, assim como o seu comportamento a interagir com os objetos ou com ela mesma. Quando a gente fala aí dela interagir com os objetos, é a partir quando a luz interage com o objeto que eu consigo enxergar aquele objeto. Mais para frente a gente vai entender como é que a gente consegue ver os objetos, certo? E a gente vai ter o quê? A óptica geométrica, em que são vistos fenômenos luminosos através da geometria, sem se importar com o caráter inato da luz. Então, na parte geométrica é onde a gente vai fazer nossos cálculos para ver o comportamento da luz e estudar o comportamento dela e a formação de imagens. Também está ligado à parte da visão. Certo? Dúvida até aqui? Tudo tranquilo? Está muito rápido? Vou continuar. Vamos lá. Luz. A gente vai definir a luz como uma fração do espectro eletromagnético que impressiona os olhos. Quando ele fala impressiona os olhos, é que a gente consegue ver essas ondas. Então, a luz nada mais é do que ondas eletromagnéticas que a gente consegue ver. A gente não tem as ondas do rádio. A onda do rádio é um tipo de onda, só que a gente consegue ver as ondas do rádio passando da antena e chegando aqui? A gente consegue? Será que todo dia a gente vê a onda do rádio chegando em casa? Não, a gente não consegue ver, porque é um tipo de onda que o olho humano não detecta. Mas a luz, sim, a luz é um tipo de onda que a gente vai detectar, certo? Então, ó, aí nós vamos ver quais são as faixas do comprimento de onda que a gente consegue ver, ó. Olha ali, ó, tem as ondas de rádio que a gente não vê, as ondas do micro-ondas que a gente também não vê, infravermelha a gente não vê, porém, essa faixazinha pequena aí do meio é o que a gente chama de luz, é o que o nosso olho consegue captar. E a gente vai ter ainda o ultravioleta, os raio-x, raio gama, e assim vai, que são diferentes de comprimentos de onda, certo? Vamos agora a algumas definições que vão ajudar a gente a estudar mais para frente a luz, certo? A primeira dela é o que seria um raio de luz. Raio de luz é a representação geométrica retilínea da trajetória da luz com a indicação da direção e do sentido de propagação, tá certo? O raio de luz nada mais é do que uma linha que a gente vai desenhar para mostrar que a linha está saindo da fonte da luz, por exemplo, aí da lanterna, então esse raiozinho vai ser transmitido, passa, bate no objeto e se propaga, certo? O raio de luz é nada mais do que isso, coisa bem simples. E dependendo desse raio, o movimento desse raio, a gente vai ter alguns desse raio de luz, vai ter alguns tipos. O primeiro ali, ó, o convergente, quando os raios de luz estão todos sai de um ponto e se espalha, e também o paralelo, quando eles estão todos alinhados paralelamente, certo? A gente vai ver o que é isso, cada um. Por exemplo, aí no carro, seria a luz que está saindo do farol, seria divergente, convergente ou paralelo? Respondam aí no chat. Alguém tem noção?
Veja que ele está saindo de um ponto e se espalhando. No caso, ela é divergente. Ela tem um ponto específico e ela se espalha. Divergente. Certo? O próximo, olha. Como é que a gente consegue fazer fogo a partir da luz do sol? Utilizando uma lupa. O que essa lupa faz com esses raios de sol? Ó, ele pega o raio de sol que está vindo se espalhado e ele vai concentrar toda a energia do raio de sol, dos raios luminosos, para um único ponto. A partir dessa energia, quando essa energia se concentra, ela consegue o quê? Queimar um objeto. Eu até trouxe o vídeo aqui para vocês darem uma olhada. Aqui, ó. Uma casca de coco. A casca de coco é muito eficiente. É a melhor coisa que eu encontro para começar. Vocês podem dar madeirinha, ó. Estou formando uma brasinha. Toda a fogueira começa com 5 brasinhas. Então, veja, ó, que ele está pegando a lupa faz o quê? Pega todos os raios de sol e vai convergir para onde? Para um ponto na madeirinha, na parte de coco, parece. Essa energia que chega vai fazer o quê? Vai fazer com que ele queime. E a partir que ele vai queimando, ele cria o fogo, fazendo as brasas. Quando você tiver sua brasinha, você joga um capinzinho em cima. Tá? A casca de coco também faz isso. Não é qualquer madeira que consegue isso aí, não. Eu aconselho você a usar uma brasinha, uma casca de coco que é universal. Casca de coco seco. Tá vendo aqui? Você tem uma brasinha ali. Agora olha na casca de coco. Ele aí está começando a pegar fogo. Ele está muito tempo. Vai girando assim, ó. Tem uma linda brasinha ali. Pra quem sabe fazer fogo, a brasa. Deu para compreender, pessoal? O que seria a diferença do raio divergente e convergente? Convergente, a gente direciona tudo para o mesmo ponto. Divergente, os raios estão se espalhando. Certo? Vou dar continuidade. E agora, o que seria um feixe de luz? Um feixe de luz nada mais é do que o quê? É um conjunto de raios de luz de uma mesma fonte. Então, o quê? Na fonte de luz vai sair vários raiozinhos de luz. Então, o conjunto deles vai formar o quê? Um feixe de luz. Certo? Acho que não está com problema aqui, né? Pronto. Vamos lá agora para a parte que seria as fontes de luz. Certo? Então, ó, tudo que pode ser detectado por nossos olhos e por outros instrumentos de fixação de imagem, como câmeras fotográficas, é a luz de corpos luminosos, que é refletida de forma difusa pelos corpos que nos cercam. Fonte de luz são todos os corpos nos quais se podem receber luz, podendo ser fontes primárias ou secundárias. A gente lê assim, parece um monte de coisa, fica complicado, mas a gente vai ver aos pouquinhos. Ó. Fonte primária. O que seria? Primária vem de primeiro. Então, ó, também chamado de corpos luminosos, são corpos que emitem luz própria. Por exemplo, o Sol. Então, o Sol é uma fonte de luz primária, porque é ele que está gerando essa luz, é ele que está espalhando a luz, certo? Então, ele é o primeiro a formar a luz, ele é primário. E nós temos as fontes de luz, as fontes secundárias, também chamados de corpos iluminados. São os corpos que enviam a luz que recebem de outras fontes. Tá? Por exemplo, ele dá a Lua, planetas, nuvens. Porque a Lua, quando a gente vê a Lua de noite, ela não tem luz própria, ela está emitindo a luz. A gente vê a Lua iluminada, na verdade, a gente está vendo quem está iluminando a Lua é quem? O Sol. O Sol, que é a fonte primária, ilumina a Lua, que é a fonte secundária, e essa luz que bate na Lua e a gente vê, é o que a gente enxerga. E essa luz que vem é de uma fonte secundária, que é a Lua. Certo? Aí, ó, um esquema para a gente ver. A fonte primária é quem aqui? A lâmpada. Certo? Então, tanto vai vir diretamente nos nossos olhos, quando a gente vê a lâmpada, então essa é a fonte primária, e também vai ter a fonte secundária, que é quando essa luz da lâmpada bate no objeto e é refletida aos nossos olhos. Quando reflete aos nossos olhos é que a gente consegue ver quem?
o relógio. Então, ele é uma fonte secundária, ele apenas rebate a luz da fonte primária, certo? Dúvidas, pessoal? Tá tranquilo? Vou continuar, viu? Então, ó, fonte primária, a gente chama de corpos luminosos, que tem luz própria. Fonte secundária, corpo iluminado, porque ele recebe luz de alguma coisa, ele é iluminado de alguma fonte. Então, ó, fonte de luz, A e B. Quem é fonte primária e quem é fonte secundária? A vela é primária ou secundária? E aí, alguém? Primária, muito bem, porque ela está gerando a luz. Então, a vela é fonte primária. E a lua vai ser fonte o quê? Secundária. Eita, não sei se dá para ver que tá. Então, ó, primária e secundária. Porém, na própria vela, a gente tem uma fonte primária e uma secundária. Certo? A chama é fonte primária, porque ela está iluminando, ela está gerando a luz. E o corpo da vela é o quê? É uma fonte secundária, porque ele recebe luz e rebate, certo? Quanto às dimensões, as fontes de luzes podem ser pontual ou extenso. Isso vai estar de acordo com o quê? Com o tamanho do objeto. Se eu pegar uma lanterna, eu posso considerar que essa lanterna é uma fonte pontual, certo? Se eu olhar o Sol, eu posso dizer que ele é uma fonte extensa, por causa do tamanho do corpo dele, certo? Deu para entender o que é uma fonte pontual e uma fonte extensa? Vai estar relacionada ao tamanho do corpo do objeto. Certo? Dúvidas até aqui? Não, né? Tranquilo. Então, vamos lá. Meios de propagação da luz. Nós vamos ter 3 tipos. O meio transparente, translúcido ou opaco. Isso vai estar de acordo com que quando a fonte gera um raio de luz, se esse raio passa totalmente, se esse raio não consegue passar totalmente ou se ele não passa de jeito nenhum, certo? Por exemplo, o meio transparente. O exemplo aí é o quê? O vidro. O vidro consegue fazer com que o feixe de luz, o raio de luz, passe totalmente. Por isso que a gente consegue ver o que tem do outro lado do vidro, certo? Então, o meio transparente, ele deixa passar totalmente o raio de luz. Já no meio translúcido, ele passa a luz, mas não totalmente. Tanto é que nessa imagem, ó, a gente consegue ver que tem objetos na parte de trás, porém a gente não identifica direito, não está tão nítido o que representa, certo? Então, é o meio translúcido, ele passa a luz, mas não passa totalmente. E, por último, o meio opaco, que é essa porta de madeira. A gente consegue ver o que tem do outro lado da porta? Não consegue, porque ele não deixa a luz passar. Se ele não deixa a luz passar, a gente não consegue ver nada o que tem do outro lado. Certo? Tranquilo, né? Tranquilo, todo mundo? Pode continuar. Bora. Fenômenos ópticos. Esses fenômenos da luz que vão nos ajudar a enxergar, certo? Um dos principais é a reflexão. Reflexão é o retorno de um feixe de luz ao próprio meio de origem após incidir sobre uma interface que o separa de outro meio. Reflexão. Quando a gente pensa em reflexão, a gente pode pensar o quê? A reflexão no espelho. Quando a gente vê no espelho, na verdade, a gente está vendo o quê? A luz bate no espelho e volta para a nossa visão. E ele volta totalmente, porque a gente consegue ver tudo, certo? Então, ó, o raio de luz bate no objeto e acontece o quê? Ó? Ele é refletido. Ele bate e volta, certo? Isso é a reflexão da luz. E a gente vai ter 2 tipos de reflexão. A reflexão difusa e a reflexão regular. Quando eu falo em reflexão regular, é que ele vai refletir tudo que ele pegou do mesmo jeito. A luz bate no objeto e volta. Ela só mudou a posição, mas ele refletiu tudo, certo? Se ele vem todo paralelo, ele reflete todos os raios paralelos, certo? Isso acontece aonde? No espelho. No espelho, ele reflete totalmente. Se a gente consegue ver a imagem igualzinha, é porque ele está refletindo tudo. É uma reflexão regular. E a reflexão difusa
é quando o raio vem, todo organizadinho, bate, só que aí cada um vai para um lado. Como a superfície é toda irregular, acontece o quê? Um raio bate e vai para uma direção, o outro vai para outra, outro vai para outra, e acontece isso. Então, a imagem, a gente não vai ter uma imagem nítida daquela reflexão, porque a imagem vai estar toda espalhada, os raios vão estar todos espalhados, tá? Então, aí, ó, no exemplo, essa reflexão no espelho é regular ou é difusa? A do espelho. E aí? Quando eu falo de espelho, a luz está batendo regular, muito bem. Se eu consigo ver a mesma imagem, ele é regular, porque ele vem do mesmo jeito que bateu, certo? Cadê a apresentação que eu perdi? Não, pronto, reflexão. Agora, a gente vai ver a refração, que é diferente da reflexão. A refração ocorre quando a luz é transmitida através da interface de dois meios transparentes, como ar e a água. O que é que isso significa? Ó, temos essas duas situações. O primeiro aí, ó, ele consegue ver a moeda porque não tem água, então ele vê a moeda normalmente. No segundo, a gente vê que tem água. Então a diferença é o quê? A luz bate na moeda e quando volta para o olho, ela passa onde? Primeiro, ela está na água, então o raio passou pela água. Quando ele sai da água, vai passar para o ar, acontece o quê? Ele não vem do mesmo jeito. Essa mudança da água para o ar, acontece uma distorção na imagem. O raio muda a direção, certo? Ó, sem nada, quando não tem água, o raio bate, o raio vem direitinho. Eu vejo a moeda na posição que ela está mesmo. O raio vem direto. Já quando tem na refração, o raio está passando da água para o ar. Então, quando ele muda da água para o ar, ele acontece que o raio vem e ele muda a direção, certo? Então, a refração é isso. Por isso que, às vezes, quando a gente olha um objeto na água, às vezes, por exemplo, é um exemplo clássico. Quando a gente bota um lápis dentro da água, a gente vê que ele vem do lado de fora normalzinho, e quando vê dentro da água, parece que ele está troncho, está torcido. Isso é o quê? Isso é porque o raio que está passando na água e saindo para lá está mudando de direção. Tá? Depois vocês podem até fazer o teste em casa. Bota um lápis dentro da água e vê como você vê ele fora e dentro. Você vai ver que não é contínuo, vai ter uma diferença. Certo? Tudo bem? Reflexão e refração? Dúvida? Tranquilo, né? Então, bora lá continuar. Absorção de luz. Essa parte de absorção de luz é muito interessante, porque vai dizer como a gente pode ver as cores, certo? Olha lá. Certos pigmentos, como tintas azuis, vermelhas, verdes, assim como outros elementos, são capazes de absorver determinadas frequências de luz. A presença de alguns tipos de átomos muda a tonalidade de uma substância em virtude da frequência de luz que esses átomos são capazes de absorver. Então, a gente sabe que todos os materiais são feitos o quê? De átomos. Então, a luz vai bater nesses átomos e alguns desses átomos vão fazer o quê? Vão absorver aquele raio, não vai deixar ele voltar. E outros raios vão acabar sendo refletidos, certo? Por exemplo, a luz que vem do Sol, ela vem com todas as frequências, ela é uma combinação de todas as cores. Por isso que ela vem branca. Então, a luz branca, a gente diz que é a combinação de todas as cores. Então, vem todas as frequências juntas. Quando ele bate na maçã, o que acontece? Todas as outras frequências que não são a frequência do vermelho são absorvidas. A maçã só consegue refletir quem? O raio eletromagnético vermelho, a luz vermelha. Então, por isso que a gente vê que aquele objeto, que é a maçã, é vermelha, certo? Então, a luz vem em todas as cores, a maçã absorve quem? Todas as outras. Ela só consegue refletir quem? O vermelho. Então, quando a gente vê um objeto colorido, quer dizer que esse objeto está absorvendo as cores e só está refletindo a cor que é dele, própria dele, certo? Olha aí essa imagem. Todas as cores vêm, que é a luz branca, e bate no objeto preto. O objeto é preto por quê? Ele é preto porque ele não reflete nenhuma frequência, ele absorve todas as cores, ele não reflete nada. Então, como ele não reflete nada, o que ele fica é um corpo escuro, no caso, preto, certo? E na cor, no branco? O branco é o contrário. Já que o preto, ele absorve tudo, o branco não, ele não absorve nada. Toda a luz branca que chega nele, ele reflete. Então, por isso que ele é branco. O branco é o conjunto de todas as cores, e quando ele reflete,
vem todas as cores junto, certo? Então, aí, ó, só um exemplo. Se é vermelho, ele recebe todas as cores, só reflete o vermelho. O corpo verde só reflete a frequência de luz verde. O azul, a mesma coisa. O branco reflete todas as cores e o preto absorve todas as cores. Dúvida? Então, aí, ó, só um exemplo. A luz bate na rosa, os raios de luz vão entrar pelo nosso olho e a gente vai conseguir enxergar. Eu não vou me aprofundar nisso, porque vai ser assunto da próxima aula que a gente vai ver isso. Que ele até fala, ó, a imagem invertida para os raios de luz, cruzam o nosso olho. O cérebro que interpreta essa imagem e possamos ver corretamente. Isso vai ser assunto das próximas aulas. Certo? Dúvida até aqui? Não, né? Tá rápido? Dá para acompanhar, né? Tá. Então, só para finalizar, ó, vamos falar de Xbox e PlayStation. Vocês conhecem Xbox e PlayStation? E o que é que tem a ver Xbox e PlayStation? Eu estou falando aqui do PlayStation 5 e do Xbox Series X, que é a nova geração que está chegando aí em novembro. E o que é que tem a ver isso com o nosso assunto de luz, reflexão? O que é que tem a ver? Ele tem a ver que esses novos videogames vai vir com uma tecnologia chamada Ray Tracing. O que é isso? Significa traçado de raios. Será que tem a ver? Esse traçado de raio está dizendo que são raios de luz, certo? Então, ó, o que é que vai acontecer de diferente nesses novos videogames? Nesses novos videogames, eles vão ter um processador só para calcular raio de luz. É isso que vai acontecer lá dentro. Ele vai calcular a luz que sai ali do sol, essa linha verde, essa luz que vai bater nos objetos lá dentro do jogo e que vai vir para a câmera do jogador. Isso ele vai fazer o quê? Será que vai ser com um raio de luz só? Não. Ele vai tentar simular a vida real, que uma fonte de luz vem com milhões de raios, muitos raios. Então ele quer calcular esse raio que bate no objeto e volta para o olho, certo? Isso vai ser aplicado nessa próxima geração. Então, ó, para vocês verem a diferença de imagem, veja nessa primeira imagem que ele não tem essa nova tecnologia de calcular o raio de luz. Vê que a imagem, ó, não tem uma reflexão muito boa. Já quando a gente vê na segunda imagem, ó, com essa tecnologia de raio de luz, a gente vê que na reflexão do piso, ó, ele reflete muito mais a janela. Então, qual a imagem parece mais com real? A que não tem a tecnologia ou a que tem essa tecnologia nova? Qual dos dois é melhor? Com ou sem? Dá? Vocês veem a diferença ou não? Não conseguem ver a diferença? Vê, vocês conseguem ver a diferença da imagem? Veja aqui, ó, sem a tecnologia não tem reflexo nenhum no piso. Enquanto que na tecnologia nova, a gente consegue ver o reflexo das janelas, certo? Então, isso é um processadorzinho lá dentro do videogame que vai fazer o quê? Ele está calculando o raio de luz. Aonde é que o raio sai da fonte, bate nos objetos e volta para a pessoa para formar a imagem, certo? Cadê aqui? Deixa eu mostrar outra parte. Sim, deixa eu mostrar um vídeo para vocês, ó. Nesse vídeo, vocês vão ver a diferença quando não tem o cálculo de luz e quando tem o cálculo de luz. Ó, veja a diferença. Eu acho que vocês conhecem Minecraft, né? Ó. Veja aí que a diferença. Ó, que a gente vê sombra, a gente vê o raio de luz, as partes são mais iluminadas, as partes que não tem. Aí não tem o raio de luz, não está calculando. Aí, ó, já está calculando. Veja a sombra, o que acontece. A diferença das sombras. Olha, preste atenção na água. Vê que ela já reflete bem mais, já fica bem mais real, né? Então, ó, o que eu estou tentando mostrar para vocês é uma aplicação desse estudo, certo? A gente aplica em outras coisas também, como a gente vai ver espelho e outras coisas. Mas eu estou mostrando aí para a gente sair mais do barco, achar alguma coisa mais interessante. Né? Espero que vocês tenham gostado de ver e saber sobre isso. Olha essa diferença aí. Sem a tecnologia, sem raio de luz, e agora calculando o raio de luz. Diferença do sombreamento. Ó, veja os materiais, veja como o material tem brilho, ele consegue refletir as paredes. Isso tudo é o quê? O computador está direto calculando de onde sai o raio de luz, onde ele bate e onde veio. Então, como são milhões de raios, precisa de uma tecnologia mais avançada. Quanto mais ele calcula, mais pesado fica sendo o jogo. Certo?
Pronto, pessoal. Por isso foi hoje. E aí, como é que foi a aula? Gostaram? Foi chato? Bora falando. Pode falar o que vocês acharam aí. Que a gente muda na próxima aula. Deu para entender? Muito rápido. Ótimo. Deu para entender o assunto ou ficou muito confuso? Ficou não, professor. Ficou bom de Ficou não, entender. professor. Ficou bom de entender. Ótimo. Bom que todo mundo gostou, então. Qualquer coisa pode falar, viu? Ótimo, Roberta. Que bom que deu para entender. Tem mais alguma dúvida? Querem perguntar mais alguma coisa? Não, professor, mas quando o senhor for disponibilizar essa aula no aplicativo, e se essa aula gravada, o senhor podia colocar o slide também junto? Coloco também. Vai o slide e a aula. Eu coloco junto. Certo? E eu acho que esse vai dar tempo, mas eu vou mandar o resumo também. Ao invés de vocês terem que ler o livro, eu mando um resumo à parte, certo? Então, eu vou terminar. Vou parar a gravação aqui, certo?